Olá, querido, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Presbiteriana Central de Curitiba. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui ministrando essa aula com vocês, podendo compartilhar da Palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que esse tempo aqui seja um tempo abençoador, que onde você estiver, que aqueles que tenham acesso a essa aula, que possam ouvir esse áudio talvez, possam ser ricamente abençoados pelo poder do Espírito Santo do nosso Deus, pela palavra de Deus, e que isso venha encher os nossos corações, que nós possamos tirar proveito dessa aula aqui e que o Espírito Santo molde o nosso coração, o nosso interior, com o tempo que nós vamos meditar aqui acerca da aula de hoje. Então eu queria começar essa aula com uma rápida oração, nós possamos estar colocando nosso coração diante de Deus e clamando pela orientação dele. Vamos lá? Deus querido, obrigado, Jesus, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelo Teu povo que se reúne, ainda que de forma online, para estudar da Tua palavra, Deus, para meditar nas Tuas coisas. E nós clamamos, Pai, que o Senhor use desse tempo de aula de escola dominical, que o Senhor use deste vídeo de YouTube, Deus, que o Senhor possa utilizar da multiforme graça para falar com o teu povo, para abençoar a tua igreja, Deus, para te fortificar os nossos corações, para reavivar a esperança, Deus, que há em Cristo Jesus no nosso coração e a nossa alegria, Pai. Eu clamo mesmo, Deus, para que o Senhor use poderosamente esse tempo de aula bíblica para renovar a alegria, o ânimo e o coração dos teus filhos em nome de Jesus. É isso que eu oro e agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A nossa Escola Bíblica Dominical está começando, a partir deste domingo agora, uma série de estudos sobre o tema de alegria na diversidade. E para estudar sobre esse tema, nada mais propício do que nós estudarmos à luz da carta de Paulo aos Filipenses, né, que é tão conhecido como a carta da alegria, uma carta que realmente traz algumas lições fundamentais e tem esse pano de fundo que é a alegria do cristão. E nós vamos estudar um pouco disso, sobre estarmos alegres na diversidade. Então vão ter vários subtemas, e o meu aqui como aula introdutória, eu fico extremamente feliz de poder introduzir essa série de estudos na carta de Paulo aos Filipenses. O tema da nossa aula é a oração na diversidade. Mas antes disso, queridos, fica impossível poder falar ou meditar numa série expositiva em cima da carta de Filipenses sem antes nós começarmos um estudo na história prévia de Paulo, com o relacionamento com este povo, com essa cidade e com a igreja de Cristo que nasceu naquele local. Lá no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 6 até o versículo 40, você não precisa abrir a sua Bíblia lá, se você quiser depois você dá uma olhadinha lá, mas conta a história de quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, planejando ir pregar a palavra de Cristo na Ásia e na região da Bitínia, e o Espírito Santo, somente o Espírito Santo não permite. A palavra de Deus diz assim que o Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse para a Ásia, não permitiu que ele fosse para a região da Bitínia. E diz a palavra de Deus ali no livro de Atos que eles foram passar uma noite em Troade, que era uma cidade portuária, e naquela noite Paulo teve uma visão, como que em sonho, de um varão macedônio, ou seja, um homem com vestes da Macedônia, que era uma veste europeia ali da região do Império Romano já, dizia para ele assim: venha para cá, passe por aqui porque nós precisamos de ajuda. Queridos, e esse momento na história deveria ser um momento em que todas as pessoas deveriam estudar aqui na nossa cultura. A gente deveria estar vendo isso no colégio, os nossos filhos deveriam estar vendo isso na aula de história, porque este momento na história muda completamente o curso da cultura ocidental e também da Igreja de Cristo sobre toda a terra. Porque Paulo estava indo pregar na Ásia, a vontade dele era pregar na Ásia e o Espírito Santo o conduz para que ele entrasse no Ocidente pela primeira vez. Ali a palavra de Jesus é o Evangelho indo pela primeira vez ao Ocidente, à Europa, vindo para o lado ocidental do nosso planeta. E Paulo, diz a palavra de Deus que Paulo então e Silas, e também estava com ele Timóteo e Lucas, que está relatando Atos, né, também estava junto, tomam ali o caminho para a Macedônia, que era o lado do Império Romano, e ao entrar ali, entrando pela Ásia Menor, a primeira cidade que eles encontram é a cidade de Filipos. Filipos estava numa região onde havia uma estrada romana, e isso o Império Romano fez muito bem, que foi irrigar todo o Império com estradas, né? Deus é perfeito, fez
com que Jesus Cristo viesse numa época perfeita, onde tanto a cultura grega como a romana favoreceram a expansão do evangelho, e uma delas era porque tinham estradas muito bem feitas no Império Romano. A cidade de Filipos se encontrava numa estrada chamada Via Ignatia, que ligava a Ásia Menor a Roma. Então era uma estrada extremamente movimentada, era uma estrada onde havia comércio, onde todo o comércio da Ásia, de púrpura, de tecido, de iguarias, tudo da Ásia para a Europa, para Roma, que era um grande centro, passava por ali. Então Filipos era uma cidade estratégica, né? E era uma colônia romana, ou seja, ela arrogava de todos os privilégios, de todos os direitos da cidade romana. O povo lá se sentia romano, apesar de estar a 1.200 quilômetros de distância de Roma. Era uma colônia em qual eles se viam como cidadãos de Roma de verdade e tinha essa localização privilegiada, né? E recebia esse nome porque foi conquistada pelo rei Filipe II da Macedônia, que foi pai de Alexandre o Grande. E lá em Atos capítulo 16, verso 12, Lucas descreve sobre tamanha importância que tinha a cidade de Filipos. E nesse relato de Atos 16 vai contar lá que Paulo ficou alguns dias na cidade. Aí a gente, por inferência, entende que ele talvez ele ficou sabendo, procurou algum lugar para ele pregar, para ele anunciar o evangelho. Ele ficou sabendo que próximo ao rio, algumas mulheres se reuniam para falar das coisas de Deus, para fazerem orações, e ele resolve ir lá, e ele prega lá. E esse é o momento então em que onde aquelas pessoas se juntavam para orar e ele prega. Lídia se converte. Lídia, que era uma comerciante de púrpura, provavelmente uma comerciante rica, que tinha uma boa casa, uma boa condição, ela se converte, ela é batizada, todos da sua casa são batizados, ela recebe esses missionários na sua casa, e a palavra de Deus diz que o Senhor abriu o seu coração. Após isso, a palavra de Deus ainda diz também que eles, se movimentando para esse local de pregação onde eles haviam encontrado, certa vez veio uma moça possessa por um espírito de adivinhação, o qual ia atrás deles, e Paulo então resolve repreender aquele espírito possesso. E a palavra de Deus diz que aquela moça é curada pela oração de Paulo. Alguns comentaristas vão dizer que essa cura significa que ela foi de fato convertida, que ela se converteu. Mas o ponto é que aquela mulher era escrava de alguns na cidade de Filipos, que ganhava dinheiro justamente por conta que ela tinha esse espírito de adivinhação, que ela fazia esse tipo de coisa, ela andava possessa, e aquele povo ganhava dinheiro com ela, e eles ficaram tremendamente revoltados com Paulo, porque Paulo curou aquela moça, e alguns dizem que ela se converteu, então ela não era mais possuída por um espírito de adivinhação, e acabou com aquela fonte de renda daqueles homens. Aqueles homens reclamaram para a guarda, foram reclamar assim: olha, esse povo aqui está trazendo problema, conturbação para a nossa cidade, né? Então a guarda pega Paulo, açoita eles em praça pública e os leva preso, né? E aí eu e você, talvez no lugar de Paulo, ia pensar assim: Senhor, eu nem queria vir para cá, eu estava indo lá para a Ásia, eu estava tomando uma direção oposta a essa aqui, o Senhor me mandou vir para o lado de cá, eu vi um varão macedônio, o Espírito Santo compeliu a gente vir até aqui, eu estou tentando pregar, não existe ponto de pregação. Na hora que as coisas começam a acontecer, de repente eu sou açoitado. Paulo era cidadão romano, ele nem podia ser açoitado numa província romana, como aconteceu. Depois o texto vai contar que ele reivindica isso aí, e o povo da cidade pede desculpa para ele pode ir embora e tal. Mas antes disso, ele é açoitado, ele é preso, e a palavra de Deus diz assim que eles foram para um cárcere inferior, ou seja, um local onde eles provavelmente ficaram acorrentados com os braços, os pés num toco, na parede, naquela condição. Mas Paulo não pensa isso, como eu falei aqui, ele não fica se lamentando: poxa Deus, não queria vir para cá, cadê o Senhor, será que o Senhor fez? Não. Mesmo em meio a toda essa adversidade, o que Paulo e Silas começam a fazer, e talvez você já sabe dessa história, e aconteceu em Filipos, isso é a plantação de igreja de Filipos, é que eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a cantar cânticos, mesmo feridos pelos açoites, mesmo ali acorrentados, talvez em uma condição tão ruim, eles começam a louvar a Deus, a cantar a Deus. E diz a palavra do Senhor, lá em Atos 16 ainda, que a prisão, as paredes, por um grande terremoto, se desfaz, a prisão quebra, arrebenta, e ela se abre, e o carcereiro ali, temendo que ele fosse punido, olhando para aquilo ali, crendo que os prisioneiros já tinham todos fugido, ele desembainha a espada para tirar a própria vida, e Paulo, vendo aquilo, grita lá de dentro: olha, não faça mal nenhum a você, porque nós estamos todos aqui. E mais uma experiência de conversão. O carcereiro pergunta para eles ali como que ele faz para ele ser salvo.
Paulo prega, diz que o carcereiro é salvo, aqueles da sua casa, o carcereiro os recebe na casa deles, e ali o povo tudo é salvo. E você vê que história fantástica, simplesmente na plantação da igreja de Filipos. Tudo isso em Filipos, o lugar onde o Espírito conduziu. Só na história da plantação da igreja de Filipos nós já podemos tirar várias lições, não é mesmo, queridos? E enxergar coisas como a graça irresistível de Deus. Na hora que Deus vem com o seu poder, com a sua graça, é irresistível. Né? As pessoas são convertidas, são regeneradas, algo maravilhoso acontece. Nós podemos aprender só nessa história da plantação da igreja de Filipos também os planos maravilhosos de Deus. E ainda também sobre sermos servos desse Deus, ainda que encontremos adversidades pelo caminho. Olha só na plantação da igreja, olha que história fascinante. E o profeta Jeremias, capítulo 29, verso 10, ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isaías 55:9 também diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa foi a história do Evangelho entrando no Ocidente, a história da plantação da igreja de Filipos. E quando nós vamos ver a carta aos Filipenses, estamos aqui 10 a 15 anos depois dessa plantação. Paulo está agora literalmente preso em Roma, escrevendo essa carta, que diferentemente de tantas outras cartas que ele fez, tem muito mais um teor assim de uma carta amorosa e alegre do que um tratado teológico. Né? Revela o sucesso do plano divino. Paulo está alegre com a igreja de Filipenses, ou seja, todo aquele propósito daquela plantação frutificou e Paulo viu isso. Uma igreja forte, firme, que 10, 15 anos depois ele está escrevendo com alegria para aquele povo, porque ela é motivo de alegria. Evidencia que a alegria do cristão é ultra circunstancial, queridos. Ainda que Paulo estivesse numa situação de adversidade, Paulo estava preso, né? Ele escreve cheio de alegria no coração para o povo de Filipos, para a igreja de Filipenses. Paulo está novamente provando de um tempo de adversidade e perseguições. Os filipenses estavam preocupados com Paulo, possivelmente temerosos e desanimados. Afinal de contas, aquele que era um grande referencial estava preso e eles nem sabiam se o veriam novamente. As notícias eram que Paulo estava aprisionado em Roma e tamanho era o apreço dos filipenses por Paulo que eles enviam para Paulo uma oferta. E não só uma oferta financeira ou material, mas um dos seus presbíteros, que era Epafrodito, que é quem vai levar essa oferta e quem Paulo usou para que voltasse com a carta aos Filipenses, que Epafrodito fosse para servir Paulo, para dividir do que estava acontecendo em Filipos e também para terem notícias. Então, assim, alguns dos objetivos práticos que a carta de Paulo aos Filipenses tem aqui, certamente, era explicar a sua situação para a igreja de Filipos e tranquilizar a igreja. Era explicar a situação de Epafrodito, porque Epafrodito voltou antes do que era para ele ter voltado, mas é porque ele ficou doente e Paulo defende ele, explica, não, Epafrodito está voltando por causa disso. Né? Agradecer mais uma vez aos filipenses pela ajuda generosa, porque os filipenses ofertaram para Paulo. Encorajá-los a persistir na vida cristã e estimular também a união na igreja. E nós também, queridos, temos bons motivos para estudar a carta aos Filipenses, já que a busca por paz e tranquilidade é um impulso forte nas nossas vidas nos dias de hoje. Todo mundo quer paz, quer tranquilidade, quer se sentir mais tranquilo. E nesse ímpeto, nesse afã de buscar essas coisas, é notório o quão grande é o consumo de calmantes, de tranquilizantes, de livros de autoajuda, de coaching, de um tanto de coisa para manter talvez uma certa paz interior. As pessoas buscam esse controle do temperamento, esse controle da ansiedade, essa paz, essa alegria. As pessoas estão atrás disso. Né? E é bem certo que algumas dessas medicações que eu falei aqui, elas são necessárias em função de um desequilíbrio químico do organismo de alguns irmãos, de algumas pessoas que não tem como evitar isso, mas em várias outras situações nós vemos como estamos sendo consumidos pela adversidade. Nós vemos como a adversidade tira a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa alegria. E muitas vezes nem precisa de uma séria adversidade para isso, mas com muito pouco na nossa vida nós não estamos mais tranquilos, nós não estamos mais em paz, e por isso é notório que nós venhamos estudar Filipenses, porque a
a carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos como a paz e o tranquilizante real, tanto de coração como mente, é algo que excede todo entendimento. Paulo vai falar isso na carta, né? Capítulo 4, verso 7, ele diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Nessa carta, nós veremos projetado a figura de um homem que descobriu a verdadeira paz. Paulo, ainda que passasse por todas essas tribulações, o homem que sofreu naufrágio, prisões, açoites, tantas injúrias, ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 4 de Filipenses assim: "Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos." Filipenses, queridos, nos revela o segredo da alegria constante. Um homem que descobriu esta alegria, que é o apóstolo Paulo, e o Cristo que ensinou e propiciou esta alegria. Cristo é o padrão e o meio pelo qual alcançamos, pelo meio pelo qual conseguimos alcançar essa tamanha alegria. Por isso que Filipenses é tão importante para nós estudarmos, para buscar esse tranquilizante, essa alegria real, essa verdadeira alegria, essa verdadeira paz, ainda que em meio à adversidade. E a parte que me cabe aqui nessa aula, como eu falei, que o tema dela é oração na adversidade, nós vamos, além dessa introdução da carta, nós vamos estudar também ali do versículo 1 ao versículo 26. Eu não vou ler os versículos todos, porque senão essa aula talvez fique com um tamanho muito grande, mas eu queria convidar você a talvez dar um pause aqui nesse vídeo e ir lá, rapidinho, dar uma lida no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 26, que é mais ou menos o que nós vamos falar aqui. E eu vou resumir rapidamente, para você que leu e para você que não leu, o que Paulo trata nesses versículos. Ele estrutura a carta, o início da carta, ou melhor dizendo, toda a carta ele estrutura de uma forma que na época dele era normal escrever em cartas daquela forma. Ou seja, ele menciona o nome dele primeiro, depois ele ou a quem era endereçado, no restante da saudação. Depois ele segue uma ordem de ação de graças ou oração, depois o corpo da carta, os assuntos finais e depois uma saudação, uma palavra de despedida, uma bênção e tal. Então Paulo seguiu esse padrão, é mais ou menos isso que ele faz, né? E nesse espaço aí do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 26, a gente vê o seguinte, que nos dois primeiros versículos ele faz uma saudação. E eu não vou entrar no mérito aqui, mas só na saudação a gente já podia meditar em um tanto de coisa, porque é interessante ver como é a única saudação das cartas de Paulo que ele não precisa colocar a credencial dele de apóstolo. Ele não precisa se apresentar assim, olha, é o apóstolo de Cristo. Não, ele fala assim, é o servo do Senhor, a todos os bispos, os pastores da igreja, a todos da igreja, porque a igreja conhecia ele. E ali ele já começa a mostrar o quão íntimo ele era daquele povo, o quão próximo, porque ele não precisa colocar quem ele é, as pessoas sabem quem ele é. Então ele fala assim, o servo de Cristo Jesus. Do versículo 3 ao versículo 11, e aqui eu já me adianto que é bem essa perícope que eu vou me concentrar mais, ele inicia a carta evidenciando as suas orações e a gratidão pela vida dos filipenses, né? E depois ele aponta para a soberania do plano de Deus, né? No versículo 12 ao 14, ele vai confortar a igreja de como Deus se mantém soberano, de como é a sabedoria e a bondade de Deus, mostrando que até mesmo nas cadeias dele, Deus tem usado para propagar o evangelho. Ele fala assim, por minha causa que eu estou preso aqui em Roma, nas celas de Roma, toda a guarda pretoriana está ouvindo do evangelho, né? E ele usa um termo ali que dá a entender que como se fosse até o salão de Nero, assim, todo o pretório, né? Do qual Nero era o pretório soberano, ou seja, toda a cúpula de Roma estava ouvindo falar do evangelho de Cristo por conta da prisão de Paulo, e Paulo usa isso para confortar a igreja de Filipenses, dizendo assim, fiquem tranquilos, Deus é sábio, Ele é bom, né? Eu estou preso aqui, não é à toa não, o evangelho está sendo propagado em lugares que eu jamais iria, eu não ia conseguir pregar nesses lugares, mas por conta das minhas cadeias e das minhas algemas, o evangelho tem alcançado esse patamar. No versículo 15 ao 18 ele ainda fala assim, até aqueles que me perseguem, aqueles que pregam aí, tentando pregar contra mim, Deus está usando isso e está chegando a palavra de Jesus a lugares que eu não iria. E do versículo 19 ao 26, aí ele ainda revela a esperança e a confiança de que, apesar da certeza de que estar com Cristo após a morte é melhor do que qualquer coisa, ele tem a tranquilidade, a certeza de que não é chegado o tempo dele partir ainda.
Então o resumo do versículo 1 ao versículo 26 é mais ou menos isso, queridos. E como nós vimos até aqui, é fato de que várias lições nós poderíamos tirar e poderíamos meditar por muito tempo, por várias aulas, somente nesses versículos. Desde a plantação da igreja, até se a gente fosse versículo por versículo, iria até o final do ano só nesse espaço aí. Mas não é essa a ideia. A ideia aqui é falar sobre a oração na adversidade. Eu queria pegar principalmente esses versos de 3 a 11 e meditar sobre alguns aspectos que eu aprendo, que nós podemos aprender com Paulo, sobre a alegria na adversidade, sobre o poder, os aspectos da oração no meio do tempo da adversidade. E o primeiro aspecto, queridos, é que a oração sinceramente começa com ações de graça. Olha só, Filipenses 1, versos 3 e 4, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. Olha só, sabemos que estamos entendendo o que é paz que excede todo o entendimento e compreendendo a verdadeira alegria a qual Paulo experimentava em Cristo, quando as nossas orações genuinamente se rompem em louvor e ações de graças a Deus pelo que Ele tem feito. Presta atenção, nós podemos por vezes sermos tentados a pensar que a adversidade parece ser tão grande e constante nas nossas vidas que nos somem os motivos para agradecer a Deus, mas isso não é verdade. Pare um pouco e analise tudo o que Deus já fez na sua vida e na sua história, queridos. É bem verdade que nós passamos de fato por momentos de adversidade, por momentos tenebrosos, por momentos cinzas nas nossas vidas, tão pesados que nós somos tentados a pensar assim: meu Deus do céu, está difícil demais, eu não tenho o que agradecer aqui, parece que Deus nos abandonou, parece que Deus esquece de nós, e nós somos tentados a pensar isso. Mas se nós pararmos um pouco e analisarmos toda a nossa história, tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, de tudo aquilo que Ele já livrou, ainda que foram vários os momentos densos, os momentos de trevas e os momentos em que a desesperança tomou conta do nosso coração, a verdade é que Deus jamais nos abandonou e sempre lhe aprove de graça apesar das lutas. Se nós pararmos para meditar um pouco na nossa vida, mesmo que nós estejamos agora passando por um tempo de adversidade, é fato que nós temos coisas para agradecer a Deus. É fato que nós podemos olhar para a nossa história e ver a graça dele em certos momentos, nos cuidando, nos protegendo, nos abençoando e podendo nos livrar de tantas coisas. E isso deve nos romper em louvor da nossa boca, porque Deus jamais nos abandonou. Paulo, de certa forma, quando ele fala nesses versos, que ele dá graças a Deus, ele começa a isso por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Ele está dizendo sinceramente que em todas as suas orações ele sente alegria no coração e com alegria ele apresenta as súplicas dele diante de Deus pelo povo de Filipos. Ele medita na maravilhosa forma pela qual tem sido conduzido e nas evidências que revelam o amor e o cuidado de Deus para com os filipenses e através dos filipenses. Paulo está dizendo assim: olha, apesar de toda a adversidade que eu passo, apesar de todas as coisas que têm acontecido, apesar das perseguições, apesar de eu estar aqui preso, apesar de eu não saber se eu vou vê-los novamente, porque ele fala isso na carta, né? Ainda que não nos vejamos, seja na minha presença ou na minha ausência, ele vai convidar os filipenses a se manter dignos da vocação em Cristo Jesus, né? Ainda que esteja passando por tudo isso, ele está dizendo assim: meu coração se enche de alegria na hora que eu penso, na hora que eu recordo das coisas que Deus tem feito através de vocês e na vida de vocês. E isso é comum nós vermos nas cartas de Paulo em todo o tempo. Toda vez que Paulo cita algo ali que era um motivo de alegria, um motivo de bênção, ele rompe em louvor a Deus, queridos. E isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Nas adversidades nós precisamos lembrar que a oração, ela sinceramente deve iniciar com ações de graças, ainda que seja num tempo de adversidade, ou principalmente no tempo de adversidade. No verso 5, Paulo dá o motivo da sua alegria. Ele vai lá e diz assim, que é pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Cooperação no Evangelho, que pode ser traduzido como comunhão no Evangelho, como assim, nós estamos juntos debaixo da mesma fé, somos participantes do Evangelho, isso se dá somente através da fé em Cristo Jesus, e que alegria saber que esta fé alcançou o coração de vocês, e por isso eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus
todas as vezes que eu oro em favor de vocês. Em todas as minhas orações eu lembro disso. Queridos, a nossa oração ela tem que começar com louvor. Nós temos que bendizer a Deus em todo o tempo, porque isso mostra a gratidão, isso mostra que nós olhamos para a nossa história e sabemos que nós somos alvo do amor de Deus, fomos encontrados pelo amor de Deus, fomos alcançados pelo sangue de Cristo Jesus, e isso já nos basta, isso já tem que nos romper em louvor ao nosso coração, ainda que estejamos passando por tribulação na área da saúde, na área financeira, na área emocional, na área relacional, seja ela qual for. A nossa postura diante de Deus ela deve sempre começar com o louvor, com ações de graça. É por isso que nós, quando nos reunimos como igreja, no culto público, nós estamos juntos, né? Ainda que isso tenha sido feito de forma online nesses últimos dias, nós, independente daquilo que temos vivido ou passado, nós rompemos em louvor. Nós cantamos louvor ao nosso Deus, porque cabe bem ao cristão bendizer, a ter ações de graça diante de Deus, ainda que na adversidade. O salmista, no Salmo 42, ele vai começar dizendo isso: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Mas ele termina declarando o seguinte: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda te louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Davi confronta a sua própria alma, porque está abatida. Ainda que as lágrimas tenham sido meu alimento de dia e de noite, por que a minha alma está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu, o Deus da minha salvação. O Salmo 63 ainda diz assim, no versículo 1 a 4, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver em Teu nome, levanto as mãos. Cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Queridos, enquanto eu preparava esse estudo, falando um pouco sobre a oração no meio da adversidade, ela sinceramente começar com ações de graça, eu lembrei de uma história que faz muito tempo que eu ouvi, uma história verídica, de uma moça que estava cursando a ETED na Jocum, não me lembro em qual base era, e que ela recebeu uma notícia de que o pai dela havia se acidentado na estrada. Parece que o pai dela saiu para uma viagem, sofreu um acidente, e as pessoas que trouxeram essa notícia para ela falaram assim, olha, que não estavam conseguindo comunicar com a família, não sabiam a gravidade do acidente, não sabia se tinha sido um acidente bobo ou se o pai dela tinha falecido ou não, mas estavam incomunicáveis e não estavam conseguindo falar. Aquela moça, enquanto não recebeu notícias novamente da família, entrou para o quarto dela, ligou algumas músicas de louvor e ela chorava e ela louvava a Deus. E o tempo todo que ela estava no quarto, antes de dizer qualquer coisa, antes de tentar fazer qualquer ação, antes de tentar qualquer coisa, ela louvou a Deus, ela orou a Deus e em momento algum ela deixou de cantar e louvar a Deus, mesmo naquele momento de dificuldade. Cumpre-nos bendizer a Deus enquanto nós vivemos, querido. Ainda que nós passemos por um tempo de adversidade, ainda que coisas pareçam querer tirar o nosso chão na caminhada, a oração sinceramente começa com ações de graça. O segundo aspecto é que a oração necessariamente confia na providência de Deus. Na sequência, o versículo 6, Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Como que Paulo pode ter tanta certeza que haveria progresso na igreja de Filipos, em meio à igreja dos filipenses?
Sendo o homem tão pecador, tão suscetível a falhas, a rompimentos, a desistências, a fraquezas, ao pecado, como que Paulo expressa essa confiança assim, né? Olha, eu estou certo de que as coisas boas vão acontecer aí, de que Deus vai completar a obra que começou, né? Eu estou certo que vocês vão progredir, eu estou certo que as coisas vão ficar bem, eu estou certo que vai dar tudo certo, né? Parece que quando as pessoas falam isso, parece um positivismo barato, né? Parece uma coisa assim, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Né? Como é que Paulo pode expressar essa confiança? Como é que ele fala isso para o povo? A verdade é que a confiança de Paulo não está na excelência dos homens, não está na excelência da igreja de Filipenses. Não é porque a igreja era muito boa, não é que o povo era perfeito, até porque Paulo vai tratar algumas dificuldades, ameaças internas e externas que eles estavam passando. Mas a certeza no coração de Paulo estava na evidência de que Deus manifestou o seu amor para com os filipenses. Você pode testemunhar de algo que você claramente se viu como alvo do amor de Deus? Será que você pode olhar para a sua vida e pensar assim, olha, nesse momento aqui eu tenho certeza que Deus me amparou. Nesse momento aqui eu tenho certeza, me senti amado por Deus, percebi a mão de Deus sobre a minha vida, percebi o cuidado de Deus, o zelo nos detalhes. Será que nós podemos testemunhar de momentos em que nós vemos a evidência da mão de Deus na nossa vida? Queridos, se nós podemos ver isso, se nós podemos testemunhar de fatos como esse, nós podemos também ter a certeza de que somos alvos da benevolência de Deus. Presta atenção, o fato do amor de Deus ter alcançado aos filipenses, para Paulo, e diga-se de passagem, foi de uma forma tão expressa e clara como um sonho, mudou o trajeto de Paulo, fez ele mudar a direção e tal. Para Paulo era fato também que os benefícios e o favor divino seriam sempre com os filipenses. A evidência do amor de Deus para alcançar aquele povo era um fato tão claro da evidência do amor de Deus que para Paulo era assim, era claro da mesma forma os benefícios e o favor divino seriam com eles. Que Deus jamais abandonaria esta obra. E o fato, queridos, de nós pertencermos a Deus e temos a certeza de que fomos comprados pelo seu sangue, alcançados pelo seu amor, devem nutrir em nós boas esperanças para o futuro. E isso aqui não é um positivismo qualquer, mas é uma certeza de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. A oração, além dela sinceramente começar com ações de graças, ela necessariamente deve confiar na providência de Deus, naquele Deus que sustenta todas as coisas. Calvino, quando ele comenta esse pedaço da carta de Paulo, ele vai dizer que a alegria e ações de graças, como eu comentei no tópico anterior, apontam para o passado e a oração para o futuro. Como somos tomados imediatamente pela bondade e paternal benevolência de Deus, seria ingratidão nossa não derivar disso nenhuma confirmação de esperança e bom ânimo. Ou seja, se nós podemos ver que somos alvos do amor de Deus, podemos olhar para trás, ainda que no tempo da adversidade, e vermos o quanto Deus tem amparado a nossa vida, o quanto Deus provisionou, tantos planos que fizemos e não deu certo, graças a Deus, tantos planos que nem fizemos e Deus nos deu, graças a Deus, tantas coisas que não esperávamos. Talvez você que provou de uma conversão radical, talvez que você provou de uma conversão tardia, talvez você que se viu realmente perdido num lamaçal de pecado e provou da graça de Deus. Se você consegue testemunhar de tempos assim na sua vida, seria ingratidão não derivar disso também uma esperança para as coisas boas do futuro. A certeza de que a bondade e a benevolência de Deus confirmam a esperança de que Ele há de completar a boa obra em nós. Queridos, em outras palavras, antes de qualquer petição, você vê, nós estamos falando de oração, nós estamos aprendendo com Paulo aqui, escrevendo aos Filipenses a respeito da oração do que ele faz, e com isso ele ensina também a orar. Nós vemos que antes de qualquer petição que tenhamos para Deus em meio à adversidade, orar, em primeiro lugar, nos leva ao louvor, a ações de graça, e renova o nosso ânimo também, pois nos orienta e nos coloca novamente alinhados e focados em Cristo Jesus, porque a oração, em segundo lugar, ela necessariamente confia no porvir, na providência de Deus, ela alinha a nossa perspectiva. A oração na adversidade, queridos, para que nós possamos provar de alegria, ela inicia-se com louvor, com ação de graça, pela alegria de ver tudo que Deus já fez, por ver todo o amparo de Deus, por saber que Deus é presente, mas ela também necessariamente ela confia no Senhor
e na providência de Deus, não como um positivismo de que as coisas que a gente quer vão acontecer da forma como nós queremos, mas confia de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la e da melhor forma possível. Queridos, Deus não esquece da obra que as suas próprias mãos começaram. O Salmo 138:8 diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. E nós somos obras das mãos de Deus, não apenas no sentido de termos sido criados por Ele, mas como alvo de uma vocação que Ele opera em nós. O Senhor Jesus, quando morre na cruz e derrama o seu sangue em nosso favor, Ele ali abre uma obra de redenção ao homem, de regeneração do espírito, de trazer o homem de volta a uma conduta santa, a viver com o próprio Deus. E essa obra que começa na nossa vida, Deus não vai abandoná-la no meio. Deus não vai deixar que a adversidade consuma, que haja desistência, que haja a queda para sempre, mas ao contrário disso, Ele é fiel, queridos. O nosso Deus é um Deus fiel, muito mais do que apenas um jargão, mas de fato Ele opera com fidelidade, em primeiro lugar, a Ele mesmo, a obra que Ele começou. Por isso a oração, ela necessariamente deve confiar na providência. Queridos, como é bom confiar e saber que nós não pereceremos mais estando em Cristo Jesus. Nós temos uma vida que jamais terá fim. Não é isso que Jesus fala no capítulo 3 de João, verso 16, versículo tão conhecido? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos um amor em Cristo que é impossível de nós sermos desligados dele por nada, por nenhuma diversidade, por nada que venha acontecer. Né? É isso que Paulo fala em Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A oração na adversidade necessariamente confia na providência de Deus. E é por isso que Paulo está tão certo. É por isso que Paulo tem essa convicção. É por isso que ele, em primeiro lugar, ele sinceramente enche o coração dele de alegria. E por isso ele rompe em louvor a Deus, ainda que ele esteja preso, ainda que esteja tudo... Nem sei se eu vou estar vivo amanhã, mas meu coração se enche de alegria, eu louvo a Deus em primeiro lugar. E ele necessariamente confia em Deus. Olha, essa boa obra, que não é só a criação, mas que é essa vocação em Cristo Jesus, que é esse lapidar diário do cristão, que é da minha, da sua vida, que é esse de atrair o nosso coração mais para perto de Deus. Aquele que começou, ele vai completar. Ele vai completar essa boa obra. Ele repete isso no versículo 19, que está dentro desse primeiro parte da carta. Ele diz assim mais uma vez, né? Porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ali ele está querendo dizer, numa outra perspectiva, que as tentativas perversas daqueles que o perseguem não o prejudicarão, porque o Senhor as converterá num desígnio contrário. E ele não fala necessariamente de um livramento físico. Ele, em certo momento, ele chega a pleitear assim, até o fato de se a vida dele acabar, mas ele fala assim, mas Cristo vai ser glorificado, independentemente se na minha vida ou na minha morte. E por isso ele revela essa confiança em Deus. Queridos, a oração na adversidade, ela sinceramente começa em ações de graça. Ela necessariamente confia na providência divina. E em terceiro e último lugar, para a gente caminhar para o final da aula, no versículo 9 a 11, ele diz assim, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Queridos, a oração na adversidade que começa com ações de graça, que necessariamente confia na providência divina, é, em terceiro lugar, a oração que consequentemente prioriza o que de fato importa. Há uma versão que coloca esse versículo 9 da seguinte forma, e isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Note que a petição de Paulo
ainda que com toda sorte de adversidades e perigos que ele corria. Os perigos internos que haviam na igreja de Filipenses, que eu já citei aqui, que apesar de ser a coroa, né, do ministério de Paulo, que ele fala isso, a alegria dele, ele está tão alegre, ele está tão ali despojado, assim, falando tão intimamente, ele se revela tanto nessa carta aos Filipenses, né, ele mostra assim, uma alegria tamanha para aquele povo, uma satisfação naquela igreja que ele pastoreou, que ele plantou. Apesar de tudo isso, a igreja de Filipos passava por uma ameaça interna, de relacionamentos. Tinham duas mulheres lá que estavam tendo problemas de relacionamentos, a gente vai ver talvez isso aí na série aí dessas aulas aqui que vamos expor toda a carta. Além disso, eles tinham algumas ameaças externas, né? Alguns falsos profetas, algumas heresias que rondavam a igreja de Filipos e talvez também o desânimo que podia estar rondando na igreja por conta do próprio apóstolo Paulo. Apesar de toda essa adversidade, apesar de todas essas coisas acontecendo, a primeira petição que Paulo faz em oração é para que haja crescimento em pleno conhecimento e discernimento, que consequentemente aumenta o amor. Paulo, a primeira petição dele é assim: Senhor, eu rogo para que haja pleno conhecimento, para que haja discernimento e para que isso redunde em amor, para que o amor seja aperfeiçoado por conta disso. Queridos, as adversidades estão inerentes à vida do cristão. Não há como nós fugirmos disso, e a palavra de Deus vai mostrar ainda que as perseguições e as adversidades da vida por causa de Cristo, elas na verdade nos unem mais a Jesus. O próprio Cristo foi perseguido, o próprio Cristo passou por injúrias, e nós sofremos também por causa de Jesus, nós sofremos perseguições por causa do Evangelho, redunda em graça para nós. Isso é uma bênção também, em certo sentido. Parece uma besteira falar isso, mas a Bíblia mostra isso, que nós somos participantes não só da graça de Cristo, mas também de participarmos com eles no sofrimento. Então, a adversidade, a correção, a disciplina, as dificuldades estão inerentes à vida do cristão, não há como nós não passarmos por isso. Mas quantas vezes nós passamos por crises e parece que nós não entendemos o que Deus está querendo nos ensinar e nos mostrar com tudo aquilo, e nós só oramos pedindo assim: Deus, me tira disso, por favor. Faz esse tempo passar, faz esse momento passar, por favor, que eu não aguento mais. Quantas vezes a nossa oração é só para que aquele tempo acabe, porque a gente começa a entrar em desespero. A gente começa a entrar numa situação de angústia tão grande que a gente só clame para que Deus nos tire da situação. E é evidente que nós não gostamos de passar pelas adversidades e por problemas, mas nós não podemos perder de vista o que é de fato importante. Paulo mostra isso aqui, que a oração, que ela começa com louvor, que ela confia na providência de Deus, ela consequentemente prioriza o que é de fato importante. As grandes conquistas do povo de Deus se dão quando fazem progresso em conhecimento e discernimento e, consequentemente, em amor. A oração de Paulo, no versículo 9 a 11, ele fala assim: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, toda percepção. No versículo 10 ele fala: para aprovardes as coisas excelentes, ou seja, uma definição do que é sabedoria cristã. Paulo coloca aqui a primeira petição, ele clama por sabedoria: eu rogo para que haja sabedoria. Eu peço para que haja pleno conhecimento. É um conhecimento, não é todo o conhecimento, não é para que a gente alcance o conhecimento de todas as coisas, mas é uma plena cosmovisão, é um completo entendimento, discernimento, e que isso redunde em amor no nosso coração, na nossa comunhão como igreja, no nosso lidar com o próximo, no nosso lidar com as situações. É isso que Paulo está orando. A petição dele é para que haja sabedoria. E no versículo 10 ele começa a explicar isso. Para aprovardes as coisas excelentes. Ou seja, como eu falei, uma definição do que é a sabedoria cristã. Conhecer o que é vantajoso e conveniente. E não torturar a mente com sutilezas vazias e especulações. Queridos, tal sabedoria ajuda a manter firmes os passos e seguir em frente na vocação até o dia de Cristo, mesmo em meio à adversidade. Quando nós estamos passando pelos desertos da vida, pelas adversidades da vida, o importante é que nós passemos por isso. E realmente clamarmos por sabedoria nos ajuda a focarmos em Jesus, no Cristo, naquilo que Ele fez por nós, e entendermos: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nisso aqui? Porque eu quero que a minha atenção esteja naquilo que é importante.
Eu não posso estar naquilo que é desvantajoso, naquilo que é uma sutileza vazia, que é especulação da minha cabeça, naquilo que eu quero que aconteça, naquilo que eu quero que se resolva daquela forma, mas mais do que isso, eu quero aprovar aquilo que é excelente, aquilo que faz sentido, aquilo que o Senhor quer me ensinar, aquilo que o Senhor quer fazer através desse tempo de adversidade, para que eu compreenda e para que eu venha a passar por isso de uma forma a viver um aprendizado de fato, né? Ao passo que essa sabedoria nos ajuda a firmar os passos na caminhada como um alvo em Cristo Jesus, mesmo no tempo da adversidade, o contrário disso, queridos, a ignorância faz com que a gente resvale os nossos pés, que a gente tropece, que a gente muitas vezes regrida na caminhada no tempo da adversidade, quando nós não clamamos por sabedoria. A oração na adversidade, reforçando, aquela que sinceramente começa com ações de graça, aquela que necessariamente confia na providência divina, ela consequentemente pede e clama por aquilo que de fato é importante e que é sabedoria. Paulo nos ensina que a oração em tempos de adversidade deve ser por sabedoria que vem do alto. É apenas ela que nos ajudará a não perdermos o foco e nos mantermos firmes na caminhada, inculpáveis, ele vai dizer. Ou seja, longe do pecado. Queridos, é bem verdade que quando nós passamos por provações na nossa vida, quando nós passamos por tribulação na nossa vida, por tempos de adversidade, quando nós nos vemos colocados contra a parede diante de tantas circunstâncias, seja financeiro, o dinheiro que está acabando, seja algo que a gente não queria que acontecesse, seja um pecado na nossa vida, a gente parece que a gente lança a mão do pecado. A gente fica mais suscetível a cair em pecado nos momentos de adversidade. E Paulo está falando assim, eu rogo pela sabedoria, eu rogo para que vocês vivam um pleno conhecimento e discernimento, justamente para que vocês sigam inculpáveis diante de Cristo, ou seja, para que vocês não caiam em pecado, para que vocês vivam longe do pecado. E ele conclui dizendo assim, cheios do fruto de justiça, ou seja, com o propósito de glorificar a Cristo Jesus. Queridos, essa é a oração na adversidade que Paulo está ensinando para nós. E para encerrar, para nós agora de fato encerrarmos essa aula aqui, eu queria compartilhar com os irmãos que meditar sobre a oração no tempo da adversidade me fez lembrar do livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro interessante porque ele também é um livro de 4 capítulos, semelhante à carta de Paulo aos Filipenses, que também tem 4 capítulos. E ele tem uma peculiaridade muito interessante, que o primeiro capítulo, o terceiro e o quarto, parece uma autobiografia, né? Jonas contando o que estava acontecendo e tal, um relato do que aconteceu com Jonas. Mas o segundo capítulo, ele tem uma linguagem diferente, uma forma diferente, ele é poético e ele reflete a oração de Jonas. E quando a gente estuda um pouco mais sobre esse livro, é muito interessante pensar o seguinte, que eu não sei se isso acontecia com você ou se acontece com você, mas acontecia comigo. O primeiro capítulo de Jonas, ele termina dizendo que os marinheiros clamaram temendo a Deus, né, pediram perdão para Deus, mas jogaram Jonas no mar, como o próprio Jonas falou, pode me jogar no mar que isso aqui vai acabar. E a tempestade acalmou, eles temeram a Deus. E o último versículo do capítulo 1 de Jonas diz assim, Deus preparou um peixe para engolir Jonas. E aí começa o capítulo 2, que é aquela oração de Jonas. E eu não sei se acontecia com você ou se acontece, mas acontecia comigo, que quando eu li aquilo ali, me dava a impressão que Jonas está orando na barriga do peixe. Talvez assim, por as figuras infantis, né, que contam para as crianças, muitas vezes, a gente vê aquela imagem de Jonas lá no ventre do peixe orando, né, tudo clarinho, parece que tem uma luz lá dentro do peixe, ele está lá orando, ajoelhado na barriga do peixe, e está fazendo a oração do segundo capítulo do livro. Mas quando a gente vai olhar um pouco mais com detalhes, a gente vê que aquela oração não foi na barriga do peixe. Quando Jonas começa a descrever o capítulo 2, ele descreve um afogamento. Quando a gente vai lendo, ele fala assim que as vagas passavam sobre a cabeça. Né? A gente canta aquele hino assim, né? Se das vidas vagas procelosas são. Né? Ali está falando assim, se da vida as ondas são grandes, né? O mar é revolto, é turbulento, é aquilo que Jonas está falando, as vagas que passavam por sobre a cabeça, e ele começa a falar como se ele fosse afundando, como se ele não conseguisse ver mais nada, as coisas fossem escurecendo, e ele chega a dizer assim, as algas começaram a me enrolar. Lê lá depois capítulo 2 de Jonas. Ele descreve a morte dele, querido. Ele está descrevendo ali como é morrer afogado. É isso que Jonas está fazendo. E ele vai descrevendo aquilo,
E ele diz assim no versículo 2: do ventre do abismo eu gritei e tu ouvistes a minha voz. E a palavra ali do abismo, no hebraico, é Sheol. E o Sheol, no hebraico, era um termo utilizado, não era para falar o abismo, o fundo, não, era o mundo dos mortos. Né? É o ventre da terra, né? É o final de tudo, né? Na cultura antiga. E é interessante a gente olhar também para o versículo 6, que ele diz assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos, ferrolho é aquela trinca que tem assim fuzil e que também tem porta, e ele fala assim: os ferrolhos se correram sobre mim para sempre. E ali tinha uma cultura popular, né, que o ventre da terra, o Sheol, era o mundo dos mortos, e que quando alguém morria, passavam-se os ferrolhos nessa porta, a pessoa que morria passava-se os ferrolhos, e ali, meu querido, já era, não tinha volta. Ali era o mundo dos mortos, não tinha como voltar, não tem como alcançar aquilo. E Jesus, né, quando os fariseus pedem um sinal para Jesus de que ele é o Cristo, ele fala: vocês já tiveram o sinal de Jonas, que foi ao ventre da terra, ali ele usa essa terminologia, e depois de 3 dias ele voltou, assim vai ser eu. Ele foi ao ventre do peixe, né, ele fala assim serei eu que vou ao ventre da terra, e depois de 3 dias ressuscitarei. Né? Então, Jonas usa essa nomenclatura num sentido declarando assim que havia chegado ao fim, era um ponto que nem Deus podia alcançar mais ele. Ele declara assim uma morte de afogamento, mas ele clama e ele ora. E é a primeira vez que ele ora, que ele resolve orar no livro. E é interessante porque quando isso acontece, o versículo 6 e 7 vai dizer assim: contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Alguns comentaristas vão dizer que é esse o ponto em que o peixe pega Jonas e que ele é resgatado à vida. Querido, Jonas, quando estava no navio, ele foi abordado pelo capitão para que orasse. Quando o capitão encontra ele dormindo, fala assim: Jonas, ô fulano, você é o único que não está orando, está todo mundo orando, todo mundo clamando ao seu Deus, clama você também. E ele não quer orar. E ele resolve não orar. E a oração reflete a nossa comunhão e a nossa dependência com Deus. Tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus e por isso não há como abrir mão. Queridos, a oração talvez é um tema mais paradoxal da vida cristã, pois nós reconhecemos o poder da oração, mas nós investimos tão pouco tempo na oração. Nós reconhecemos o poder da oração, nós reconhecemos e falamos que a oração pode mover as coisas, que nós devemos orar, mas é bem da verdade que nós não investimos nas vigílias, que nós não gastamos tempo em nossa casa em oração, que nós não juntamos com a nossa família para orar o tempo que é necessário. Então é um tema muito paradoxal, que revela essa comunhão com Deus, que é para o que fomos criados. Nós fomos criados para a comunhão com Deus. Né? E nós, por isso, não devemos orar apenas circunstancialmente, mas é fundamental na nossa vida que nós venhamos a levar uma vida de oração. O reverendo Augusto Nicodemos, uma vez pregando, eu vi ele falando assim que, se preciso for, Deus vai colocar a gente deitado numa cama, ou seja, nos acomete de uma doença, para que nós olhemos para cima e lembremos que a gente tem que orar, que a gente tem que parar para orar também. A preciosa lição sobre a oração que o livro de Jonas traz é que Deus ouve a oração do arrependido, Deus ouviu a oração dos marinheiros, Deus ouviu a oração de Jonas e haveria de ouvir a oração dos ninivitas arrependidos. Isso me motiva a orar. Me lembra que não há ninguém longe demais de Deus que não possa encontrar, queridos. Jonas descreve como se ele houvesse morrido. E há alguns comentaristas que dizem que ele morreu mesmo, que Deus ressuscitou ele, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o ponto é que não há ninguém longe demais. Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. E no capítulo 55 ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Queridos, a oração do crente ela caminha juntamente com a soberana providência de Deus. Eu quis citar esse livro de Jonas porque, para mim, é o encontro perfeito da oração do crente e da providência de Deus. Porque o capítulo 1 termina dizendo que Deus preparou um peixe para que pegasse Jonas, mas deixou que Jonas fosse morrendo afogado, fosse sentindo o gosto da morte chegando, ao ponto dele se ver morto praticamente. Aí sim ele perceber que talvez os olhos dele jamais vissem o templo do Senhor novamente,
ou seja, que ele não estaria diante da presença de Deus, que ele estava morrendo longe da vontade de Deus, e ali ele ergue o clamor dele, ele ora ainda que quase sem consciência. E a provisão de Deus, que Deus já havia provisionado antes, o encontra nesse momento. A oração do crente e a providência de Deus caminham juntos, queridos. Então, na adversidade, para nós aprendermos como é viver com alegria na adversidade, aprendamos com Paulo, como ele escreve aos Filipenses, sobre a oração. A oração que, sinceramente, começa nas ações de graça. A oração que necessariamente confia na providência de Deus. E a oração que, consequentemente, clama por aquilo que de fato importa. Assim sejamos nós também. Que Deus os abençoe, queridos.